compartilhar com vocês uma experiência que vivi com um colega de serviço que havia perdido muito peso. No dia 14 de maio de 2016, participei de um treinamento de sobrevivência militar único na Caatinga, durante a fase de qualificação para as Forças Especiais Caatinga. Esta é uma unidade especial do Exército, altamente capacitada para sobreviver nas florestas áridas e secas do bioma Caatinga. Para situá-los melhor, eu era o comandante do 3º Grupo de Fuzileiros Navais. Devido a questões legais ainda em andamento no Tribunal Militar, todos os nomes mencionados nesta história foram alterados. Em uma manhã de céu azul e sol brilhante, estávamos no quartel para uma instrução sobre treinamento de sobrevivência. Foi quando nosso comandante nos informou que iríamos para o Nordeste, para o sertão, onde poderíamos treinar sobrevivência com os melhores soldados que o Exército possuía na área. Seria uma experiência inédita que separaria os verdadeiros soldados dos iniciantes. Em seguida, fomos instruídos a voltar para o alojamento e preparar nossas bagagens. Tínhamos aproximadamente 60 minutos até a chegada dos veículos de transporte. Rapidamente o tempo passou e me recordo nitidamente dos 3 caminhões pesados entrando pelo portão principal do quartel. O barulho era semelhante a criaturas monstruosas invadindo um local abandonado. Havia algo que me deixava inquieto, como se grandes revelações estivessem por vir. De cada caminhão, desceram 2 soldados vestindo uniformes distintos, de cor creme e marrom, que pareciam ser feitos de couro. Pouco era conhecido sobre essa unidade. O líder deles, que parecia ser o comandante da operação, assinou a documentação necessária. Nosso tenente tomou a palavra e disse: A partir deste momento, vocês partirão para um treinamento no sertão com a divisão Gatilha. Serão destituídos de suas patentes e privilégios e passarão a ser tratados como recrutas. A partir de agora, são responsabilidade deles. Serão moldados com rigor e, se Deus permitir, retornarão como soldados transformados e vencedores, capazes de inspirar coragem em seus colegas. Depois dessas palavras, todos nós respondemos em alta voz: Senhor, sim, Senhor. O comandante da operação assumiu a liderança e, sem dizer uma palavra, começou a remover os nomes e insígnias dos uniformes de cada um dos soldados de nosso batalhão. No total, éramos cerca de 60 homens. Com essa ação, sentimos como se tivessem nos desonrado. Perdemos nossas patentes e recebemos um número de identificação, que variava de 0 a 60. O dia foi totalmente dedicado à viagem, durante a qual os soldados designados para nos acompanhar permaneceram em silêncio, assim como os membros do meu batalhão. Parecia que estávamos sendo conduzidos para o sacrifício. Pelo menos era o que eu sentia. No entanto, por volta das 22 horas, quando estávamos nos aproximando do quartel, um dos soldados que estava no mesmo veículo que eu começou a falar. Ouvi dizer que essa unidade encontrou algo na última missão que fez com que todos se recolhessem, resultando na morte de 2 homens e quase 2 meses sem treinamento. Dizem que esse algo não é deste mundo. Todos olharam para ele. Esse soldado era o número 32, conhecido por ser um mentiroso. Antes que eu pudesse dizer algo, um dos responsáveis gritou da cabine: Silêncio, recrutas! Quanto menos falarem, melhor. Eu me mantive em silêncio. Se essa era a missão, seria executada à maneira deles, não à nossa. Em pouco tempo, chegamos ao quartel deles e fomos direcionados ao alojamento 12. Enquanto organizávamos nossas coisas, um homem entrou e todos nós o encaramos. Ele era um coronel aposentado, responsável por coordenar os treinamentos ali. Olhou para nós e falou: A partir de agora, vocês me chamarão de pai e obedecerão às minhas ordens, quando eu ordenar e como eu ordenar. Não me importo com suas patentes nem com seus nomes. Não me importa de onde vieram ou quem são suas famílias. Eu mando e vocês obedecem, entendido? Ele gritava alto.
e sua voz ecoava pelas paredes curtas do alojamento. Nós respondemos em uníssono: "Senhor, sim, senhor." Ele informou que o treino começaria às 5 da manhã e que deveríamos descansar. Saímos do alojamento e fomos dormir, esgotados demais para conversar. Despertei por volta das 3 da manhã. Notei que o alojamento era cercado por muros altos e guardas bem armados, com lanternas e refletores potentes. Apesar do grande número de homens e armas de alto valor no local, parecia haver uma segurança excessiva. Eu podia sentir que algo estava estranho naquele lugar. Nessa mesma noite, notei uma atividade incomum em um lado do muro do quartel. Ouvi um som que parecia um grunhido ou uivo, mas não dei muita atenção e voltei a dormir. Logo depois, um dos tenentes nos chamou para explicar que faríamos uma caminhada na mata por 3 dias, percorrendo 60 quilômetros, divididos em 3 trechos de 20 quilômetros cada. Ele detalhou o terreno, a vegetação e a fauna que encontraríamos. No final, abriu espaço para perguntas. O soldado número 32 perguntou sobre os supostos ataques às últimas guarnições. Soldado, não houve ataque. O que aconteceu é que as guarnições tiveram o infortúnio de encontrar um grupo de onças. Isso causou problemas, mas não se preocupe. Dessa vez, todos os soldados estão autorizados a atirar para matar em caso de confirmação visual do alvo. Nada de atirar em sombras ou sons. Apenas com confirmação visual. Antes que pudéssemos dizer algo, fomos dispensados para nos apresentar nos portões do quartel para o treinamento. O novo uniforme era desconfortável e quente, mas protegia a nossa pele e nos camuflava na vegetação árida e seca. Durante a primeira noite, aprendemos que a caatinga pode ser quente durante o dia, mas o frio é intenso à noite. Os turnos eram divididos entre grupos de 5 soldados, a cada 2 horas. Ao longe, ouvíamos os sons da fauna local. Eu poderia jurar que ouvia um uivo, mas sabia que não havia lobos no Brasil. No entanto, por ignorar esse som, acabei pagando um preço alto. No dia seguinte, o comandante recebeu um alerta no rádio. O segundo grupo havia sido atacado por um grande animal que rondava o acampamento. Estávamos todos em alerta máximo. A missão não seria cancelada. Essa foi a mensagem que nos foi dada naquela manhã. Havia o medo de que aquela informação fosse verdadeira, mas também a possibilidade de ser uma estratégia para nos intimidar. Se esse era o plano, estava funcionando. O comandante disse que poderia ser o segundo grupo e que nós poderíamos ir averiguar, pois seria uma boa oportunidade para aprimorar nossas habilidades de camuflagem e espionagem, e assim o fizemos. E fomos descendo devagar em direção a eles. A sensação de que algo nos observava era constante. A lua cheia iluminava aquela mata densa de pé de serra. Cortávamos apenas os galhos que eram necessários, nada exagerado para não fazermos barulho. Mas aí, faltavam 200 metros do acampamento deles. Nós até vimos sinais de movimentação dos soldados, mas logo começamos a ouvir uma respiração alta e forte. Passos pesados e o odor de carne podre encher as nossas narinas. O comandante acenou para pararmos e nós ficamos observando a movimentação até que ouvimos um tiro e gritos altos e o comandante nos mandou avançar. A mata densa atrapalhava a nossa visão, a lua dava um tom azulado pelas frestas das árvores e a jata de disparos gritavam por toda aquela noite. Os gritos de desespero nos deixavam nervosos e aí começamos a avançar com cautela. E foi quando ouvi um barulho alto de um baixo, como se algo fosse jogado numa árvore. Corri para trás e vi um vulto correr por detrás de nós e um dos soldados apoiado numa árvore inconsciente. Pensei que talvez fosse uma emboscada, mas mesmo assim, os soldados do outro grupo também estavam sendo aterrorizados e o 32 gritava atrás de mim. É uma emboscada, avançar. Formação 22 padrão. Como na minha guarnição, ele era o meu comandante, e aparentemente o nosso grupo de 30 soldados
estava reduzido a apenas 22 homens. E aparentemente o comandante da equipe Caatinga estava sumido ou morto. Eu apenas obedeci. Temos as costas um para os outros, formando um círculo. Assim, ninguém ficava com o ponto cego. Todo mundo dava cobertura para todo mundo e prosseguimos avançando. E assim que chegamos no acampamento dos outros soldados, foi que percebi que o 32 não estava com a gente. De algum jeito ele parecia ter ficado para trás. E assim que nos reunimos, vi o 32 correndo para dentro da mata. Ele estava desarmado, gritava que havia visto um bicho, uma criatura humanoide. Porém, não conseguiu chegar até nós. Uma coisa o agarrou pelo ombro com a boca e o puxou para dentro do escuro. Enquanto outra criatura parecia nos observar, fui de trás da mata. Neste momento, eu acendi a minha lanterna e apontei o meu fuzil. E aquilo que vi era uma criatura alta, forte de pelos escuros. Os seus olhos possuíam um brilho anaranjado, as suas garras eram grandes, e lembro que o medo que senti foi tão grande que nem pensei direito. Virei e logo atirei. O disparo acertou no peito da criatura. Aquela coisa berrou muito alto. Foi quando duas criaturas semelhantes logo surgiram, porém eram bem menores. A nossa guarnição encheu essas duas coisas de bala e descarregamos os nossos fuzis, e aquelas criaturas correram grumindo o mato adentro. Não fomos atrás delas. E nos mantivemos em vigia durante toda a noite, porém não ouvimos mais nada. De manhã disparamos o sinalizador de SOS e cerca de 2 horas alguns soldados nos encontraram. A operação de remoção foi bem sucedida e todos nós do batalhão fomos afastados. E enquadrado um caso de delírio coletivo e estresse pós-traumático. E o processo ainda corre na Suprema Corte Marcial. E até lá estamos todos sob investigação. O caso foi abafado pelo governo e pelo próprio exército. E provavelmente eu vou ficar como louco do batalhão, pois decidi retornar às atividades. Eu preciso ocupar a mente com algo para esquecer aquela noite. Mas uma coisa é certa: as matas do Nordeste escondem coisas que não estão nem no céu e nem no inferno, mas te fazem pensar nos dois. E eu nunca mais quero saber de sobrevivencialismo, pois é como diz aquele velho e bom ditado: é melhor se prevenir do que remediar. Boa noite.